em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia, glória a Deus. Mais um para frente, irmãos. 400, agora o 401. Glória a Deus. 401. Louvado seja Deus. Cante com alegria, irmãos. Estamos na presença do nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Entregue a Ele o teu melhor louvor nesta noite. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Cante. Breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Glória a Deus. As nossas irmãs adorando ao Senhor com bastante alegria. Aleluia. Louvado seja Deus. As irmãs adorando ao Senhor. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer
Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Tudo está nas mãos do Senhor. Creia nele, confia nele. Aleluia. Certamente tem bênçãos dos céus para a tua vida. Meus irmãos, nós vamos recolher ofertas e dízimos. Eu vou pedir para nossas irmãs preparar mais um hino. O irmão, nosso cooperador, irmão Albani, vem aqui, companheiro, falar sobre ofertas e dízimos. E nós estaremos ouvindo as nossas irmãs e também, juntamente com elas, adorando ao Senhor, estaremos entregando as nossas contribuições para a casa do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aleluias. Graças a Deus por estar aqui nessa noite. Um dia bastante corrido, com trânsito, com chuva, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos trouxe mais uma vez a este lugar, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Meus irmãos, é um texto muito conhecido, mas aqui neste texto eu vejo um princípio muito simples, que é o princípio que para toda ação você tem uma reação.
para toda força aplicada em um sentido, você vai ter uma força de reação no sentido oposto de mesma intensidade. E com Deus não é diferente. Ele quer ver o nosso posicionamento. Ele quer ver aonde está o nosso coração. Ele quer ver as nossas ações, para que Ele possa reagir de acordo com a palavra dEle, e fazer com que sobre a nossa vida venham bênçãos tais que não vamos ter condições de enumerá-las. Então, nessa noite, em nome de Jesus, não estou falando de barganha, não estou falando de teoria da prosperidade, mas estou falando daquilo que a Bíblia diz que você deve trazer e fazer prova. Depende de nós, de abrir o nosso coração, entregar a nossa oferta, o nosso dízimo e deixar que Deus seja o Senhor das nossas vidas, de tudo, porque na verdade a Bíblia diz que tudo é para Ele, por meio dEle, e sem Ele nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Irmão Luiz, por gentileza. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os meus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti e espero em Ti. Quando você sente medo do meu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu cuido
descansa em mim. Comece a sorrir. Glória a Deus, glória a Jesus. Quantas nossas irmãs estão contribuindo, ofertando, dizimando, nós estaremos nesse momento fazendo uma oração. Já nesta hora também, justificando aqui a ausência do nosso pastor, ele está preparando para fazer um exame amanhã. Como ele vai fazer esse exame amanhã, ele está se resguardando, né? Então, por isso que ele não está aqui presente. Mas vamos orar por ele, para que o Senhor possa também abençoá-lo nesse exame que ele vai fazer, e certamente as mãos do Senhor estão sobre a vida dele. Tem mais um pedido de oração aqui, irmãos, em favor de Ana Lúcia. Peço oração pela minha saúde e da minha mãe. A irmã Ana Lúcia está pedindo essa oração. Vamos apresentar também. Nesse momento nós vamos orar. Fiquemos de pé, irmãos, vamos fazer essa oração e logo em seguida nosso pastor José de Jaci estará aqui tomando a direção do trabalho. Eu vou pedir ao nosso companheiro, o presbítero Mateus, que faça esta oração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus? Amém, estamos, oremos. Querido Deus e eterno Pai, Deus poderoso e santo, neste momento, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, o Teu poder, Senhor, apresentando a Ti, Senhor, ó Deus, os Teus filhos que foram mencionados, apresentando o pastor Edson, ó Pai, que vai fazer um exame amanhã, ó Pai, abençoa o Teu servo, Senhor, que dê tudo certo, é para a Tua honra e para a Tua glória. Meu Deus, apresento meus irmãos que estão aqui, Senhor, ó Deus, nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, vem entrando com providência em nossa casa, em nossa vida, precisamos de Ti, Senhor, em todas as áreas, Pai, é para a Tua honra e para a Tua glória, já Te agradecemos, no nome de Jesus. Meus irmãos, fique de pé ainda, nós vamos apresentar o pastor José de Jaci, irmãos, ele vai trazer aqui a ministração da palavra, mas ele também não está se sentindo muito bem. Nós vamos apresentar o pastor José de Jaci, as mãos do Senhor, para que o Senhor venha dar vitória ao seu servo e também usar ele aqui em suas mãos para nos trazer o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Mais uma vez, estenda a mão para cá. Eterno Deus e glorioso Pai, estamos apresentando a Ti o Teu servo, Senhor, que está nesse momento, ó Deus, necessitado da Tua bênção sobre a vida dele, completa obra, dando saúde, sustentando poderosamente em Tuas mãos. Pai, usa também, Senhor, Teu Filho na palavra, ensina a Tua igreja, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estou alegre, muito feliz de poder, nesta noite, estar aqui, juntamente com os irmãos. Aliás, é sempre uma alegria quando eu venho a esta casa de oração para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E nosso pastor Edson é quem ensina aqui, mas hoje ele está ali, está se preparando para fazer um exame, e aí falou comigo, eu pedi para que ele ficasse descansando, mas ele está bem, graças a Deus. Agora, a gente chegou aos 60, começa a aparecer algumas coisas. E esses dias um pouquinho meio, umas tonturas aí, me dando. Amanhã eu tenho um médico também, mas eu peço aos irmãos que continuem orando aí para que o Senhor Jesus guarde a minha vida. Em nome do Senhor. Eu não sei que negócio é esse, mas eu sei que Deus vai me dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias. Eu vou dar um testemunho aqui. Na verdade, quem prega, quem ensina aqui é o nosso pastor Edson. É um homem ensinador, temos aprendido com ele todo dia e a igreja também. Mas eu vou repartir aqui um texto da palavra de Deus com os irmãos e peço ao Espírito Santo que venha nos orientar para que Deus possa falar aos nossos corações.
no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 2, e no versículo de número 2, vamos fazer a leitura, que diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 2, e o verso 1, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim, alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns dos homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Imediatamente, aproximando-se dele, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto e assim, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E estava sentado ali alguns escribas e pensavam no coração, por que esse homem fala dessa maneira? Ele não está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, senão um só que é Deus? Jesus logo, percebendo em seu espírito que eles estavam assim no íntimo, e perguntou-lhes, por que pensai desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar na terra, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Então ele se levantou, pegou logo a maca e saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Você pode glorificar a Deus pela leitura dessa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Jesus, Ele sempre nos surpreende. E surpreende até algumas pessoas que têm dúvida se é Ele, se Ele está agindo, fazendo ou não. Às vezes, acredito que esses aqui que duvidaram, também glorificaram a Ele quando viram que Ele é poderoso para fazer grandes milagres. Eu estava essa tarde meditando nesse texto e pegando alguns materiais ali de estudo, peguei a Bíblia de estudo do pastor Erivaldo de Jesus, a Bíblia do pregador, e tem ali um sermão onde ele faz ali uma exposição desse texto, e é onde ele pega e coloca ali, no estudo dele, falando sobre ingratidão, a ingratidão de Cafarnaum. Ele faz ali uma relação de quantos milagres Jesus realizou naquele lugar. Muitos milagres
Jesus realizou. Então, é incontável a quantidade de milagres que Jesus tinha realizado naquele lugar. E aqui, no capítulo de número 1, ele fala de um endemoniado de Cafarnaum, que Jesus curou, Jesus libertou, Jesus repreendeu aquele demônio que atormentava aquele homem. E aí, nesse texto aqui, continua dizendo, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Então, Jesus voltou a Cafarnaum. E quando aquele povo, a multidão, ficou sabendo que ele estava em casa, imediatamente todo mundo foi para aquele lugar. Porque o desejo das pessoas é estar aonde Jesus está. Você veio aqui nesta noite porque você sabe que Jesus está nesta casa. E Ele tem uma palavra para os nossos corações. Eu não sei o que você precisa, mas Jesus sabe. Ele conhece. Então ficaram sabendo que Jesus estava em casa, Jesus estava naquele lugar. E foi uma multidão para aquele lugar. As pessoas que estavam à porta para ouvir, para se alimentar da palavra. Porque ele sabia que Jesus, ele tinha a palavra. Ele tinha a palavra de conforto. Ele tinha a palavra de salvação. Ele tinha a palavra de cura. Ele tinha a palavra do milagre. O poder estava na mão de Jesus. Então, naturalmente, aquele povo que se reunia ali, certamente esperava, tinha uma expectativa de receber algo da parte de Deus. Mas algo me chamou muita atenção nesse texto, porque, primeiro, a multidão se aglomeraram ali na porta, ficaram lá para ouvir a palavra. Depois, também, encontramos algo ali que me chamou muita atenção no versículo de número 3, e chegaram alguns homens, no versículo número 3, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. E me chama muita atenção para repartir com a igreja, que esses homens aqui, eles não têm uma classificação ou uma qualificação de quem era eles. Se era cooperador, se era obreiro, se era um faxineiro, se era um operário. Não fala, o texto não fala, fala de 4 deles, 4 homens que trouxeram aquele paralítico naquele lugar. E eu fiquei imaginando, porque ele não estava ali, ele veio de outro lugar porque ficou sabendo que Jesus estava naquele lugar. Eles trouxeram ele porque sabia que se levasse aquele homem até Jesus, algo ia acontecer. E muitas vezes, alguém espera que eu e você, que nós possamos levar alguém até os pés de Jesus. E às vezes nós não vamos, não fazemos. Por quê? Porque eu não sou o pastor, porque eu não sou o cooperador, porque eu não sou do ciclo de oração, porque eu não sou disso, eu sou simplesmente um membro. Mas você pode fazer parte dos 4 que levaram aquele homem até Jesus. Quem quer fazer parte dos 4 aqui? Precisamos ser um deles. Precisamos fazer parte. Porque no versículo de número 4, imediatamente aproximaram dele, por causa da multidão, ou seja, e eles não podiam chegar até Jesus. Outra coisa que eu queria deixar aqui para nós, às vezes nós desistimos muito fácil. Desistimos muito fácil daquilo que nós almejamos fazer.
De repente, você veio aqui, e você tem um projeto, um plano, e apresentou diante de Deus. Ou você chegou aqui hoje, nessa noite, e você já pensou até em parar. Aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, talvez você pensou em parar. Deus está dizendo para você que você tem que ser persistente. Você não pode desistir, você não pode parar. Porque imagina, aqueles homens trouxeram aquele paralítico até Jesus, mas chegaram na porta, tinha uma multidão. Dificuldade, obstáculo. Está certo? Então você não pode parar no primeiro obstáculo que aparece na sua frente. Nós não podemos parar quando a dificuldade vem, nós devemos continuar. Nós devemos persistir. Nós devemos ser resilientes. Nós devemos botar, em evidência a nossa fé. Nós não podemos parar por qualquer coisa. Nós não podemos desistir por qualquer coisa. Porque Jesus está lá nos esperando. E a Bíblia diz, no versículo 5, e diz assim, vendo-lhes a fé. A fé de quem que eles viram? Foi do homem? Foi do paralítico? E vendo-lhes a fé, fala dos 4, daqueles que fizeram a obra de Deus, daqueles que foram lá e pegaram o paralítico. Então eles dizem assim, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui está no plural, foi os 4, que não tinha nome, não sabia de onde eles eram, possivelmente eles eram da região ali de Cafarnaum, que estava ali próximo, mas eles não desistiram. Eles subiram ao telhado, descobriram o telhado, possivelmente procuraram ali o lugar e disseram, possivelmente Jesus está aqui neste lugar. Jesus está mais ou menos por aqui. Tiraram aquelas telhas e desceram aquela maca, aquela cama, talvez por uma corda, não sei. Desceram ali aonde Jesus estava. E quando eles desceram, quando o paralítico desceu naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus diz, e vendo-lhes as suas fé. Jesus, Ele quer ver a nossa fé. Jesus, Ele quer ver. Nós não desistimos por qualquer coisa. Jesus quer que você seja um daqueles que tirou uma telha, que fez alguma coisa para que levasse o paralítico até aonde Jesus estava. E aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus está, as coisas que estavam ruins, elas vão se tornar boas. Porque Jesus é especialista nisso, em fazer coisas maravilhosas. E o texto diz aqui, após o obstáculo, a porta estava cheia de gente naquele lugar. E Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus honra a fé daqueles homens. E o paralítico chega diante de Jesus. E Jesus cura primeiro a sua alma. Diz, olha, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas, como sempre, nunca foi diferente, sempre acontece dessa forma, sempre tem alguém no meio, sempre tem alguém que coloca em dúvida aquilo que está acontecendo, o que Jesus está falando. Aqui não tem isso, ninguém está duvidando da palavra, mas lá tinha. E quem era eles? O escriba. Um revisor da lei, um homem que conhecia, sabe, as escrituras, a lei de Moisés. Era um homem que sabia de tudo, que orientava o povo. Ele sabia de tudo. Mas ele não tinha aproximação e relacionamento com o Jesus que nós conhecemos.
Ele não tinha, porque ele colocava em dúvida. E, infelizmente, hoje, nós ainda temos. Domingos nós estávamos aqui na Escola Bíblica Dominical, e estávamos falando da escolha dos diáconos que foram separados ao serviço do Senhor. E você percebe que aqueles diáconos, eles foram separados para o serviço, para servir. Não foi para montar ali um grupo eclesiástico não, foi não. Por quê? Aqueles homens, os apóstolos, eles precisavam cuidar do ministério da oração e da palavra. Eles precisavam estar ali, eles não poderiam estar servindo à mesa. Eles tinham que se dedicar à palavra e à oração. Mas aqueles homens lá, eles foram separados para servir. E servir é uma honra. Você servir ao Senhor, servir à igreja do Senhor, é uma honra. Porque o próprio Jesus, ele nos deu o exemplo. Ele disse, eu vim para servir. E o maior não é o que é servido. O maior é o que serve. E quem quiser ser o maior, vá servir. Seja servo. Sim ou não? Então temos que servir. Então nós vimos aqui que esses homens, eles foram vistos por Jesus. O que me chama a atenção é que eles foram vistos e vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Jesus olhou. E Jesus está te vendo aqui nesta noite. Se você tem algo para apresentar para Jesus, apresenta. Porque o dono do milagre está aqui. Ele está na casa. Ele está aqui e está dizendo para você. Não volte atrás, não desista, permaneça. Tire a telha. Desça pelo telhado, segure na corda. Faça alguma coisa. Talvez você tenha falado, reclamado. Talvez você tenha feito alguma coisa. Talvez você não tenha feito nada, porque você está dizendo que eu não posso fazer. Mas Jesus está dizendo para você, seja um dos 4 nesta noite. Segura a corda, tire a telha, leve alguém até os pés de Jesus. Porque o nome dele vai ser glorificado. Glória a Deus. E a Bíblia diz que começou esse homem a questionar Jesus. Questionar ali no coração. Pensando. Às vezes eu fico pensando, se nós tivéssemos esse poder de conhecer e saber o pensamento, Jesus não deu esse poder, só Jesus tinha o poder de entender o que você está pensando neste momento. O que você está precisando de Jesus? Ele sabe o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você necessita nesta noite. Se há um milagre lá no meio da tua família, Jesus pode visitar. Se é uma cura do enfermo, Jesus pode curar. Se há libertação de alguém no meio da tua família, Jesus pode libertar. Esse Jesus, Ele está aqui. E Ele está dizendo para você, não desista, seja um dos 4. Guarda no seu coração essa palavra. Ele viu, e vendo-lhes a fé não foi do paralítico, a fé foi dos 4 que levaram. E nós podemos ser um dos 4 nesta noite. Nós podemos tirar a telha, nós podemos segurar a corda, nós podemos ver o nome de Jesus ser glorificado. Se fizermos alguma coisa, Jesus vai te ver e o nome dele vai ser glorificado. Porque Jesus vê. Quando a intenção é boa, quando você quer algo, a Bíblia fala de Zaqueu. Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Tinha toda dificuldade, obstáculo, era baixinho, pequena estatura, subir numa ave, fazer o esforço que ele fez, porque ele queria ver Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu.
A Bíblia diz que Jesus, olhando, viu Zaqueu. Falou: Zaqueu, desce depressa, no meio de uma multidão. No meio daquela multidão, desce depressa, Zaqueu. Porque hoje me convém pousar na tua casa. Leva Jesus para a tua casa nesta noite. Leva Jesus para fazer parte da tua vida, para a parte da tua família. Leva Jesus para entrar nesse problema, nessa dificuldade que você está vivendo. Jesus está vendo a tua fé. Você não veio aqui por acaso. Você veio porque você sabe que Jesus ainda fala. E Ele está falando contigo. Desce depressa, eu quero pousar na tua casa. Certa vez, eu congregava lá no setor 14. E eu estava lá quando chegava no culto, a igreja sede, chegava no culto um bêbado. E ele parava, mais ou menos, e algumas vezes eu vi alguns irmãos, alguns diáconos, meio que querendo tirar ele para fora do culto. E ele insistia em ficar ali. E ele às vezes ficava incomodando, aí os diáconos entraram num acordo com ele lá, falaram: então fica quietinho, calado aí. E ele bêbado, alcoolizado. Então ele ficava lá no corredor e de vez em quando falava algumas coisas, e os diáconos ali acompanhando ele. Ele vinha no domingo, vinha o outro domingo, sempre chegava lá embriagado. Os diáconos já estavam até acostumados de cuidar dele. E um dia, o pastor pregou sobre Zaqueu e falou essa palavra: leva Jesus para a sua casa. E aquele bêbado estava ali, ele aceitou Jesus, falou: eu quero levar Jesus para casa. E veio na frente do altar e recebeu Jesus como Salvador. E quando ele saiu dali, ele foi para casa. E saiu falando com Jesus, convidou Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor vá para a minha casa hoje. E saiu conversando com Jesus para casa. Saiu conversando, chegou em casa, bateu na porta, a esposa veio atender, falou: de novo, você desse jeito, você só vem assim. Ele falou: não, hoje é diferente. Ela falou: por quê? Porque eu trouxe Jesus para ficar comigo na minha casa. Oh, glória a Deus. Hoje é diferente, porque Jesus veio comigo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E entrou para dentro de casa. Chegou em casa, falou: mulher, traz aí uma coberta, que Jesus vai dormir aqui, no meu sofá. Forrou o sofá, ficou conversando um pouquinho com Jesus. A mulher falou: agora ele endoideceu, ficou doido de uma vez. Amanhã eu vou ver o que vai fazer, porque ele não tem mais jeito. E aí, ali ele adormeceu, e quando foi no outro dia, ele estava cantando o hino, tomando banho e cantando o hino: com as tuas mãos segura bem a minha. E aceitou Jesus, e foi transformado. E ele chegava na igreja, de gravata, paletó, sabe, coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque levou Jesus para a casa dele. Se o teu problema hoje é difícil, leva Jesus para a tua casa. Leva Ele, porque Ele está te vendo. Ele diz assim: ó, e vendo-lhes a fé. Faça parte dos 4. Faça parte desses 4, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, o que vai acontecer com você? A Bíblia diz que, então, ele se levantou, e pegando a sua maca ou a sua cama, saiu à vista de todos. Porque quando Jesus faz milagre, sabe, por mais que alguém queira esconder, não dá para esconder. Porque isso é evidente o que Jesus faz. Então, ele pegando a sua cama, ele foi para casa. Então, ele se levantou, pegou logo a sua maca e foi à vista de todos, de modo que todos ficaram
maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Sabe o que vai acontecer? Eu quero profetizar em nome de Jesus. Aquela causa que você achava impossível, você vai dizer: eu não imaginava que ia acontecer assim. Eu nunca vi coisa assim. E até os incrédulos vão dizer: eu nunca imaginei que fosse acontecer as coisas assim. Sabe por quê? Porque você faz parte dos quatro. Os quatro que faz a obra do Senhor. Então não pare. Não desiste no primeiro obstáculo. Está difícil, permaneça. A enfermidade está batendo na tua porta, permaneça. Está faltando dinheiro. Deus é o Deus da provisão. Acredite nisso. Deus é o Deus do milagre. Deus pode fazer. Jesus pode fazer. Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus da provisão. É o Deus do milagre. Acredito nisso. Não desista. Não pare por causa da multidão. Não pare por causa da dificuldade. Não pare porque alguém disse para você que não vai dar certo. Não pare porque alguém disse que esse negócio de ser crente não dá certo. Não pare, continue. Se a multidão ficar na tua frente, suba no telhado, abra a telha e desça. E se você puder, seja um desses que esteja segurado lá. Segura a corda, faça alguma coisa, porque Deus vai te honrar. E o nome do Senhor será sempre glorificado nas nossas vidas. Então, nós devemos fazer isso, tá certo? Alguém que está esperando algo de Deus. Deus está dizendo nessa noite: não pare. A tua vitória está em você não parar, em você não desistir, tá certo? Continue pregando, continue falando de Jesus, continue exaltando o nome do Senhor, porque toda vez que você faz para Jesus, Jesus está fazendo por você, pela tua família, pela tua casa, por tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor. Toda vez que você ajuda alguém, Deus continua te ajudando e o nome dele será sempre glorificado. Que Deus abençoe, que essa palavra entre no seu coração, que você pense a partir de hoje: Jesus vai me ver, porque eu vou fazer algo, eu vou começar a fazer algo, eu vejo o nosso pastor, ele fala que nunca, porque eu vejo o tempo inteiro, nós estamos com ele, e ele falando de Jesus para as pessoas, e você percebe que ele fala, muda o equilíbrio da pessoa. A pessoa está ali, começa a chorar, começa, a agradecer, porque ele tem falado de Jesus, ele tem feito parte desses que pregam o Evangelho, e nós devemos seguir o exemplo do nosso pastor, pregando a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida de vocês, que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês, mas pense nisso: eu vou fazer alguma coisa. Diga comigo: eu vou fazer alguma coisa. Faça alguma coisa, faça para Jesus. Não importa, faça alguma coisa, seja um dos quatro, porque Jesus está te vendo. Amém? Deus abençoe. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quantos podem glorificar o Senhor por essa palavra? Aleluia, saia daqui com a tua fé renovada. Aleluia, nesse Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus pela vida, nosso pastor Jaci, por essa palavra poderosa da parte do Senhor. Meus irmãos, nós já vamos encerrar o nosso culto, só lembrando os avisos
ainda do restante da semana. Amanhã é quarta-feira, nós temos ciclo de oração em 2 períodos, às 15 e às 19. Então, os irmãos que puderem estar presentes, 2 períodos, nosso ciclo de oração às 15 e às 19, venha orar, venha fazer parte desse trabalho. E também às 19 teremos ensaio com o nosso coral. Quinta-feira é a consagração pela manhã, às 9 também, se puderem vir, 9 da manhã, consagração, oração. E à noite, às 19h30, é o culto mensal que é feito com a UFADEB, as irmãs, as mulheres, culto com as mulheres, 19h30, na quinta-feira. Todo o setor estará reunido aqui para adorar o Senhor, todas as mulheres do setor. Estará pregando aqui o nosso pastor lá de Pinheiro, se eu não me engano, pastor Wilson Faraço, estará ministrando aqui para a igreja, aqui em Cidade Ademar. Na sexta-feira nós temos um trabalho no Parque Primavera, que é a cooperação do CREIO aqui da sede, eles já estão sabendo. E à noite, às 19h30 também, é oração com os homens de todas as idades, oração com os homens. Nós temos aqui toda sexta-feira, às 19h30, você está convidado a estar presente nesse trabalho, para que o Senhor venha continuar operando, agindo, trabalhando no nosso meio, através das orações dos santos. E no sábado, irmãos, nós teremos às 16 horas o ensaio com a orquestra, e às 18 inicia-se o congresso, a festividade, também com a nossa orquestra. Então, sábado, 18 horas, a igreja está convidada ou convocada a estar presente, para adorar o Senhor juntamente com a nossa orquestra, por mais um ano que o Senhor tem concedido a esse departamento musical da nossa igreja. No domingo pela manhã, 8 horas, oração, essa oração que precede a nossa escola dominical. 8 horas estaremos aqui orando e às 9 horas começa a escola bíblica dominical. E às 18 horas é o encerramento. Na verdade é o nosso culto normal da família, mas é o encerramento também da festividade da nossa orquestra. Então estejamos aqui também. Antes disso, irmãos, após a escola dominical, os obreiros principalmente, os obreiros, liderança, após a escola dominical, nós teremos o nosso trabalho de evangelístico. Evangelismo, culto ao ar livre, é um trabalho que nós fazemos de 15 em 15 dias. Então, domingo próximo, nós faremos mais uma vez esse trabalho e toda a igreja está convocada a fazer parte do ID, O ID é para todos, você podendo, venha para a escola dominical e após a escola nós estaremos participando desse trabalho evangelístico. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja. Amém? Acabou. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar. Convidar o pastor Marcelo a estar orando, juntamente com a igreja, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, meu Senhor, por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos diante da tua presença, nesta noite, meu Senhor, de terça-feira, onde tivemos, ó Senhor, este momento de adoração, louvor, e a tua palavra que fora ministrada, meu Senhor, aos nossos corações, nos direcionando, ó Senhor, a usarmos a nossa